Olá pessoal, agora nós vamos estudar então perímetro de retângulos, tá? Perímetro de retângulos ele pertence ao conteúdo de geometria plana, tá certo? Então uma parte da geometria plana, um dos estudos da geometria plana é o perímetro de retângulos. A geometria plana é um conteúdo muito extenso, então aqui a gente está fazendo um pequeno recorte para aprender um pedaço, ok? Então, para entender um pouco melhor o perímetro de retângulos, nós vamos fazer aqui dois exemplos, ok? Nesse primeiro momento. Então, o que a gente tem que entender aqui para a gente começar, tá? Que aqui nós vamos ter, no caso, no perímetro dos retângulos, uma figura com duas dimensões, ok? O que são dimensões? Né? São largura, altura e comprimento. Então vamos fazer a leitura do problema juntos e vai ficar mais claro o que eu quero dizer. Vamos determinar o perímetro de um retângulo, sabendo que a largura mede 16 centímetros e que o comprimento mede 8 centímetros. Ótimo, então se a gente perceber aqui no problema, ele deu para nós aqui duas dimensões, o valor de duas dimensões do nosso retângulo, tá? O nosso retângulo, ele tem a largura dele medindo 14 centímetros e o comprimento medindo 8 centímetros. Então, no caso, uma dimensão é a largura e a outra dimensão é o comprimento. Vamos fazer aqui a figura de um retângulo só para a gente poder se orientar e entender um pouco melhor, ok? Então nós temos aqui um retângulo, tá? Que eu fiz a mão livre mesmo. Nesse retângulo, o que ele está falando? Ele está falando que a largura desse retângulo, ou seja, o largo dele, essa parte da largura mede 14. E o comprimento dele vai medir 8 centímetros. Tá? Então, é isso que eu tenho aqui na minha figura. Então, a largura mede 14 e o comprimento mede 8. Como se trata de um retângulo, a gente sabe o quê? Que se o valor aqui embaixo, que se o valor da dimensão daqui de baixo ele é 14, aqui em cima também vai ser 14 centímetros. E se aqui é 8, tá? Aqui nós sabemos que também será 8 centímetros. Então, se a gente olhar a figura, a gente vai ter o quê? Esse lado do retângulo mede 14, esse mede 8, esse mede 14 e esse mede 8. Mas por que eu precisei colocar aqui todos os lados do meu retângulo? Né? Por que eu precisei? Porque o perímetro ele é somar todos os lados da figura. Ok? Então, agora que eu conheço todos os lados do meu retângulo, agora que eu sei que a largura mede 14, então quer dizer que essa linha e essa linha mede 14 e que o comprimento mede 8, então aqui mede 8 e aqui também mede 8, como eu conheço a medida dos lados dele, eu consigo calcular o perímetro. Então vamos somar aqui todos os lados. Vou fazer o quê? Vou colocar o P, para representar o perímetro, colocar o sinal de igual e vou somar 14 mais 8 mais 14 mais 8, todos os lados. Então o resultado aqui vai ser 44 centímetros. Então, o valor do perímetro desse retângulo é 44 centímetros. Certo? Então, no exemplo 2, nós temos aqui para calcular o quê? Nós vamos, então, calcular o outro perímetro. Vou fazer a leitura. Vamos determinar o perímetro de um retângulo, sabendo que a largura mede 16 centímetros e que o comprimento mede a metade da largura. Tá? Então, vamos fazer aqui uma figura para facilitar o pensamento. Eu tenho então um retângulo e pelas propriedades que eu conheço do retângulo, dessa figura, eu sei que ela é uma figura que contém duas dimensões e as duas dimensões que ela contém, no lado a linha superior mede o mesmo tanto que a linha inferior. No caso, eles vão ter as mesmas medidas de 2 a 2, como a gente já viu ali no exemplo 1. Então a gente sabe que a largura desse meu novo retângulo mede 16 centímetros. E o comprimento, a largura, e o comprimento, ele vai medir, então, a metade da largura. E a metade de 16 é 8. Então, quer dizer que a largura mede 16 e o comprimento mede 8. Conhecemos, então, dois lados do nosso retângulo. Então, se aqui mede 16 em cima, embaixo também vai medir 16. E se de um lado mede 8, do outro lado também vai medir 8. Ok? Então aqui nós sabemos agora todos os lados do nosso retângulo. Podemos agora então calcular o perímetro. Porque, como conhecemos todos os lados, nós podemos fazer a soma deles, porque o perímetro nada mais é do que somar todos os lados, ok? A soma de todos os lados da figura. Então, perímetro vai ser 16 mais
8 mais 16 mais 8, ok? E esse cálculo, então, essa soma vai dar 48. 48 centímetros. Então, significa que a medida do contorno desse meu retângulo é 48 centímetros.